manhã e orei a Deus para que Ele me desse uma palavra. E eu quero aproveitar você que se encontra sobre os vossos pés. Eu quero pedir a vossa gentileza, com toda a educação, venha manter em punhos o seu exemplar bíblico e abrir na palavra em que Deus revelou ao meu coração, no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Enquanto assim você venha folhear as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, eu quero aqui enaltecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos proporcionando de estarmos aqui na sua presença e adorá-lo, exaltá-lo, enaltecê-lo em todos os momentos. Somos gratos a Deus, louvo a Deus pela vida do nosso pastor Fernando, a qual está na direção do culto, e a vida de cada um dos irmãos. Amém? Meus amados, a leitura será um pouco extensa, então por isso que eu vou aqui adiantar. Apocalipse capítulo 19, nós iremos meditar no versículo 9, aí a gente pula o 10 e continua no 11 a seguir. Então vai dizer assim, a partir do versículo de número 9, livro de Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 9, vai dizer assim: E disse-me, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Pulo 10, vamos para o 11. E vi o céu aberto, repito, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos dias, mas repito, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingida em sangue, e o nome pelo qual se é chamado Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, e em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e de sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo, repito, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 16. E no manto e na sua
roxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis. Repito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo, repito, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Ou seja, olha só: vinde e ajuntai-vos à ceia grande de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, me dê por gentileza um pouquinho da sua atenção. Louvado seja Deus. Eu quero ser bem claro e objetivo nessa manhã, para que os irmãos venham compreender essa palavra, porque essa palavra é uma palavra de salvação, é uma palavra de arrebatamento, é uma palavra das visões futuras. Porém, o texto em que acabamos de fazer menção é um texto a qual ele está escrito ao livro do Apocalipse, em seu capítulo de número 19. Este livro a qual nos traz as visões futuras, ou a visão do arrebatamento. Percebemos que o texto em que aqui mencionamos está nos referindo às duas ceias. Com todo respeito, vira para o seu irmão e vira para a sua irmã e diga para eles com um grande carinho: a ceia do Cordeiro e a ceia de Deus. Mais uma vez, a ceia do Cordeiro e a ceia de Deus. Agora olha para cá, percebe que quando está se referindo a essas duas ceias, em que o texto a qual mencionamos, e percebemos que, se tratando a respeito destas duas ceias, percebemos que aqui há duas situações. Percebemos que se refere ao texto dizendo a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, sabemos que nada mais do que é eu e você, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para um texto como esse, vejamos aqui, Deus, Ele está olhando para o seu povo, olhando para a noiva. Percebemos que se trata a respeito do povo escolhido de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E quando nós falamos da igreja de Jesus Cristo, nada mais é do que aqueles que já estão preparados. Porque vejamos algo que Deus aqui nos revela por intermédio da sua palavra. Você vai entender que Deus, Ele está levando uma igreja a qual tem vestes de linho fino e com as suas vestes brancas e pura. Percebe que há três fatores ou três situações: linho fino, vestes brancas e pura. Percebe que se esses três não andarem juntos, a igreja de Cristo não é purificada, a igreja de Cristo não é edificada. Percebemos que quando nós olhamos para a Bíblia, já nos deparamos em três. Mencionamos a esses três fatores, a qual já mencionei: linho fino, vestes brancas e vestes puras. Ou seja, e se nós olhamos para a Bíblia, nos deparamos com o Pai, nos deparamos com o Filho e também com o Espírito Santo. Percebe que quando fala de
fio fino, né? Vejamos que se trata da boa justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus é onde o Espírito Santo anda e caminha com a igreja de Jesus Cristo, porque em todo momento em que Cristo viveu sobre a terra, 33 anos, percebe que quando foi levado à destra de Deus Pai, o próprio Cristo disse: rogarei ao Pai que me envia o meu Espírito. Percebe que o Espírito está no meio da igreja há mais ou menos, ou num momento, em um período exato, de 2024 anos no meio de nós, ou seja, a igreja de Jesus Cristo não é aquela que anda sozinha. A igreja de Jesus Cristo não é aquela que anda desorientada. A igreja de Cristo não é aquela que anda retrocedendo. Porque se você olhar no livro de Atos, que era a igreja primitiva, que era o início da igreja, e veja aonde o patamar da igreja de Jesus Cristo chegou, percebemos que enquanto a igreja de Cristo está crescendo, ou ainda crescerá, é porque ainda há o Espírito Santo no meio da igreja. Porque enquanto o Espírito Santo vai regendo o povo aqui dentro, há um exército de anjo que está postado lá fora. Ou seja, há muitos que são movidos pelo Espírito Santo, e quantos não querem mais pregar a mensagem verdadeira, a mensagem genuína. A mensagem verdadeira e a mensagem genuína, pastor Fernando, é aquela que leva a igreja à salvação. Mas há uma palavra que tem gente que está pregando, que só quer trazer barulho para o meio da igreja de Jesus Cristo. Mas o próprio Deus, ele não precisa de barulho. O próprio Deus, ele precisa de intimidade. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos a necessidade em que a igreja está precisando. Por quê? Porque esses três fatores andam junto, andam em conjunto, ou seja, vestes de fio fino, ou também vestes brancas, vestes puras, ou seja, tem gente que anda com as vestes brancas, pastor Fernando, mas não anda com as vestes puras. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela não precisa de movimento, ela não precisa de barulho, ela não precisa de dança para cá, de dança para lá, mas a igreja de Jesus Cristo, ela está precisando do Evangelho. Há quantos estão buscando o Evangelho de Jesus Cristo? Porque o povo de Deus não quer saber mais de status, o povo de Deus não quer saber mais de vitrine, porque o altar de Deus não é vitrine, mas o altar de Deus, mas sim é para poder pregar o Evangelho. Mas o altar de Deus não é para se aparecer, mas sim o Espírito Santo que aparece. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo está à busca do Evangelho. A igreja de Jesus Cristo está em busca da presença de Deus. Sabe por quê? Olha só o que a Bíblia vai dizer. Ou seja, as vestes brancas, elas andam manchadas de sangue. Mas sabe de uma coisa? Quando a Bíblia está dizendo manchada de sangue, é porque as vestes são as vestes brancas, mas brancas puras. Ou seja, veste que é lavada pelo sangue do Cordeiro, veste que é lavada pelo sangue que foi derramado pela cruz do Calvário. Pode ter certeza que essa veste, ela é purificada, essa veste, ela é santificada. Sabe de uma coisa? Eu vejo tanta igreja tentando buscar, oh glória, ser santo, mas Deus não está à procura de igreja santa.
santa, mas Deus está à procura de igreja que anda na santidade. Sabe de uma coisa? São poucas igrejas que andam na santidade. Sabe por quê? Porque Deus ele tem escolhido aqueles que têm andado com as vestes manchadas de sangue. Mas sabe o que me chama a atenção? Tem gente que prefere andar com as vestes manchadas pela fofoca. Tem gente que tem preferido de andar com as vestes manchadas com a mentira. Tem gente que tem preferido, vou falar, eu não vou ter medo de falar, porque tem gente que tem preferido de andar com as vestes manchadas com a falsidade e hipocrisia. Mas Deus está à procura de uma igreja que tem andado com as vestes manchadas pelo sangue camezinho, pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você foi comprado pelo sangue camezinho. Ou seja, você não foi comprado pelo pecado, você não foi comprado pelo diabo, você não foi comprado pelo inferno, você não foi comprado pela fofoca, você não foi comprado pela mentira, você não foi comprado pelo dinheiro, mas você foi comprado pelo sangue camezinho, pelo sangue de Jesus Cristo. Não adianta gente querer apontar o teu dedo e dizer, não adianta, porque você é levado pelo movimento, você é levado pelo barulho, mas Deus está dizendo para você, você é levado pelo evangelho, você é levado pela palavra de Jesus Cristo. A palavra estava com Deus, e Deus se fez carne, e Deus o verbo, e o verbo se fez carne. Deus está dizendo, a palavra estava no princípio, a palavra estava no fim, a palavra estará contigo por onde você andar, por onde você caminhar. A palavra de Deus estará contigo por onde você andar, por onde você caminhar. Deus ele vai olhar para você e vai dizer, se prepara, porque você não somente vai se assentar na ceia do Cordeiro, mas você vai participar com a ceia do próprio Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer, oh glória, eu não te escolhi para você se preparar, mas eu te escolhi porque você já é preparado. E se você já é preparado, se prepara, porque hoje você vai comer da ceia do próprio Deus. Se você veio em busca dessa palavra, levanta a tua mão para você receber aquilo que Deus ele vai liberar para você. Deus não somente vai liberar a palavra, mas Deus ele vai liberar santidade na tua vida. Deus ele vai liberar santidade para tua casa. Deus ele vai liberar santidade para tua família. E você vai andar na santidade, você vai andar na palavra, você vai andar na presença, você vai andar com o próprio Jesus Cristo. E se prepara, porque o próprio Deus ele vai dizer, o futuro da igreja não é na terra, o futuro da igreja não é no deserto, o futuro da igreja não é no vale, o futuro da igreja não é na fofoca, o futuro da igreja não é na mentira, mas o futuro da igreja é você ceiar com o próprio Deus. Se você é a igreja que anda na santidade, levanta a tua mão para poder dar glória, levanta a tua mão para você liberar o aleluia, porque Deus está dizendo para você, o diabo não vai parar a igreja, o diabo não vai parar aquele que anda na santidade. Ei, eis que você será chamado para você passar pela ceia do Cordeiro. A ceia do Cordeiro qual é, pastor? A ceia do Cordeiro foi aquela que foi passado pelo sangue da cruz do Calvário. E essa ceia do Cordeiro é aquela que você será convocado, é aquela que você será chamado. Pastor, qual é a ceia de Deus? É aquela que Deus ele vai olhar e vai dizer: vinde, vinde, vinde a mim, adorai, prostrai e adorais o Senhor. Olha para cá. Logo no início desse capítulo, você vai ver a Bíblia mencionar, pastor Fernando, 2 vezes aleluia. Aleluia no hebraico vai nos dizer que
A tradução é: Deus seja louvado. Se você não deu glória, porque você não entendeu. Se o próprio capítulo 19 do livro de Apocalipse está dizendo, mencionando 2 vezes aleluia, é porque no capítulo 19 está dizendo, é a igreja se assentando na ceia de Deus. E o povo está dizendo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mas para você se assentar na mesa de Deus, você precisa ter vestes com linho fino, vestes brancas e vestes puras. Pastor, como se anda na vestimenta branca? Pastor, como se anda na vestimenta pura? O próprio Paulo vai escrever na carta destinada à igreja de Efésios, no capítulo 6, versículo 11, se eu não me engano, vai dizer: revestir-vos de toda a armadura de Cristo. Ou seja, pastor, qual é as vestes brancas? Livro de Eclesiastes, capítulo 9, se eu não me engano, verso de número 8, vai dizer: as vestes embranquecidas. Ou seja, quando a Bíblia se refere vestes embranquecidas, ou seja, no limite máximo de santidade. Ou seja, o próprio Deus nos trouxe aqui nessa manhã para poder revelar para mim e para você, que para eu e você sentarmos na ceia de Deus, precisamos passar pela ceia do Cordeiro. Pastor, como passa pela ceia do Cordeiro? Eu vou dizer de um modo figurativo para você entender. Vestes do Cordeiro é quando você passa pelo deserto, mas você não passa calado. Vestes, ou seja, ceia do Cordeiro é quando você passa pelo vale, mas você não passa calado. É quando você passa pela fofoca, mas você não se envolve com essa rodinha. Vou falar. Ou seja, ceia do Cordeiro é quando você passa perto de uma rua em que aquilo tem chamado você a cair pelos prazeres do mundo, mas você vai dizer o seu coração: eu quero sentar na mesa de Deus, eu quero se assentar na ceia de Deus. Ou seja, quando você, Jesus, eu vou falar, a ceia do Cordeiro é aquela quando você será chamado, oh glória, em um destino chamado juízo final. Eu vou falar, não tenho medo de falar. E quando você ser chamado para a ceia do Cordeiro, Deus vai olhar: esse vai entrar, pastor Fernando, mas esse fica, essa entra, mas essa fica, mas essa vai. Ou seja, a ceia de Deus é aquela onde você estará andando nas ruas de ouro. Quando você estiver andando nas ruas de ouro, oh glória, e nas casas e nas ruas de cristais, você vai dizer: eu estou na ceia de Deus, eu estou na ceia de Deus. Vai chegar o momento que você vai se assentar, pastor Fernando, lá na eternidade, na ceia de Deus, e você vai dizer: aleluia, aleluia, aleluia. Não, você não entendeu. Você vai dizer: Deus seja louvado, Deus seja louvado. Sabe quando você passou pelo deserto e disse: Elohim, El Shaddai, Adonai, você vai chegar naquele grande dia, vai dizer: príncipe da paz, o grande alfa, o princípio e o fim. Vai chegar naquele dia que você vai ver escrito na coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nem o capeta vai parar, nem a demoniada vai parar. Sabe por quê? Porque ele vai olhar e vai dizer: ela já está na ceia de Deus, ele já está na ceia de Deus. Aquela igreja está na santidade, aquela igreja está na unção, aquela igreja está na presença, aquela igreja está na palavra, aquela igreja está no propósito, aquela igreja não é só do barulho, aquela igreja não é só do movimento, mas aquela igreja da palavra. Se você veio participar da ceia do Cordeiro, se você veio aqui dizer, bater no peito e dizer: eu estou preparado, eu estou preparada para sentar na mesa
na ceia de Deus. Se você crê nessa palavra, dá maior salto dessa cadeira, faz um barulho de adorador. Elevanto. Eu vou falar nessa manhã, eu vou falar sem medo de errar, dizer assim como já falei, me corrijo, se prepare, como já falei, me corrijo, se prepare. Não, Deus não está à procura de igreja que está se preparando, mas Deus está à procura de igreja preparada. Era Vaxandarábia, Calabracandarábia. A partir de hoje, eu quero dizer para você, se prepara, mas é para receber unção dobrada, para receber palavra dobrada. Sabe por quê? Porque quando eu dizer se prepara, eu tenho certeza que eu vou dizer para as pessoas que já estão preparadas e também escolhidas para poder se assentar na ceia de Deus. Sabe por quê? Porque quando passar pela ceia do Cordeiro e quando se achegar até a ceia de Deus, Deus ele vai olhar para o capítulo 19 de Apocalipse e vai dizer: o anticristo eu já venci, o inferno eu já venci, o pecado eu já venci. Pastor, tem base bíblica? Claro. Romanos capítulo 6, eu já disse esse verso, mas eu vou dizer de novo. Romanos capítulo 6, verso de número 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas Romanos capítulo 8, verso de número 1 vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo já venceu o pecado, porque Cristo já venceu o diabo, porque Cristo já venceu o espírito da morte. E quem é Cristo, pastor? Cristo é o Cordeiro. Se você passou pela ceia do Cordeiro, pelas bodas do Cordeiro, pode ter certeza, a igreja de Jesus Cristo, você se assentará na ceia de Deus, na ceia de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Igreja que anda na santidade é igreja que está presa no avivamento. Igreja que anda na santidade é igreja que está presa na palavra. Igreja que anda na santidade é igreja que está presa na presença. Igreja que anda na santidade é igreja que é abraçado pelo propósito. Hoje você vai andar com o Espírito Santo. Hoje você vai receber as vestes com fio fino, as vestes brancas e puras. Hoje você será purificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Hoje você vai sair com as vestes manchadas, mas é com as vestes manchadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Oh glória, oh glória. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Ei, se prepara, porque o teu chamado não vai ficar só na ceia do Cordeiro. Se prepara, porque o teu propósito não vai ficar só na ceia do Cordeiro. Se prepara, porque essa promessa não vai ficar só na ceia do Cordeiro. Se prepara, porque esse chamado não vai ficar só na ceia do Cordeiro. Se prepara, porque esse ministério não vai ficar só na ceia do Cordeiro. Se prepara, porque tua casa não vai ficar só na ceia do Cordeiro. Ou seja, se você se preparou, se você está aqui, é porque você já foi preparado pelo Senhor. Ou seja, você não vai ficar só na ceia do Cordeiro, você se assentará na ceia de Deus.
na ceia de Deus. Para poder se assentar na ceia de Deus, você precisa andar com as vestes manchadas de sangue, mas do sangue de Cordeiro. Sabe por quê? Eu não canso de falar, eu não canso de lhe dizer, mas hoje você é livre pelo sangue, hoje você é liberto pelo sangue, hoje você é lavado pelo sangue, hoje você é remido pelo sangue, hoje você é transformado pelo sangue, hoje você é retificado pelo sangue, hoje você é revestido pelo sangue, hoje você é escolhida pelo sangue. Deixa eu ver quem já vai passar pela ceia do Cordeiro hoje. Deixa eu ver quem vai querer se assentar na ceia de Deus. Ai, a debância, ande que no bedeira pra cair, anda na minha candorebaia cheia, antubi candorebadaia, alaia serebacaia. O diabo não vai calar a igreja de Cristo, o diabo não vai calar a igreja de Jesus Cristo. Tem gente que tem pregado o pastor Fernando, chave de carro, chave de apartamento, chave de casa, chave de casamento, chave de faculdade, mas hoje o Espírito veio pregar para você que você hoje vai receber o Evangelho. Hoje você vai receber o Evangelho, porque a Bíblia vai dizer: buscais primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje chegou o momento dessa manhã de você bater no peito e dizer: eu quero o Evangelho, eu quero a palavra, eu quero a presença, eu quero a promessa, eu quero se assentar na ceia de Deus. Ei, você não vai ficar só na ceia do Cordeiro, você não vai ficar só na ceia do Cordeiro, você não vai parar só na ceia do Cordeiro. Sabe por que você está aqui hoje nessa manhã? Porque Deus olhou para você e disse: esse aí já é preparado, essa aí já é preparada. Vinde, 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 vinde a minha, vinde a minha, adorai, adorai, prostrais ante Ele e adorais o Senhor. Mandou de plácia, anai que dou de plaia súbia, onde baste que bichou binaia. A igreja não está precisando somente de movimento, a igreja não está precisando somente de status, mas a igreja está precisando do Evangelho. A igreja está precisando de vestimentas brancas, a igreja está precisando de vestimentas puras, a igreja está precisando de propósito, a igreja está precisando de palavra, a igreja está precisando de propósito, a igreja está precisando de azeite. O azeite simboliza o Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aonde o Espírito habitar, aonde o Espírito ele operar, pode ter certeza que a igreja será remida, a igreja também será lavada. Não adianta ser remido, mas também não ser lavado. Mas hoje você veio não somente para ser remido, mas você veio também para poder ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Se prepara, porque o sangue do Cordeiro não somente vai manchar a tua vida, mas o sangue do Cordeiro vai também manchar a tua casa e a tua família. Sabe por quê? Porque não basta você andar manchado pelas coisas e pelos prazeres do mundo, mas você andará manchado pelo sangue do Cordeiro. O diabo vai olhar para você e vai dizer: esse aí já foi manchado pelo sangue, essa daí já foi manchada pelo sangue do Cordeiro. Não adianta tocar nela, não adianta tocar nele, porque ele faz parte da igreja preparada, ela faz parte da
a igreja que anda na santidade, ou seja, você será chamado para a ceia do próprio Senhor Deus. Anchovia, Anavia Sábia, Reblo Yasei, Yonde Fly, Ngada Sei, Anaya Soubia, Amando Kei. João, ele viu, naquele momento o anjo disse a ele: escreve, aqueles que são chamados para as bodas e a ceia do Cordeiro. Aqui há uma interpretação, aliás, aqui várias interpretações, mas só uma é correta. Tem gente que interpreta, ou seja, essa situação somente como um cenário, mas percebe que há as bodas, mas além das bodas também a ceia do Cordeiro. Pastor, o que é bodas? Muitas das vezes, de um modo figurativo, hoje as bodas é como um casamento, ou seja, estava simbolizando o casamento da igreja com o Cordeiro. Eu vou falar, sabe por quê? Porque quando acontecer o casamento da igreja com o Cordeiro, oh glória, você percebe que além das bodas terá ceia, ou seja, seria como nos dias de hoje. Percebe que quando acontece o casamento, logo tem o churrasco, logo tem as festanças, logo tem a chácara, mas aqui de um modo espiritual, você vai ver que há o casamento com a noiva e o noivo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Quem somos nós? Somos eu e você. Ou seja, há o casamento aqui da igreja com o Cordeiro. E quando houve-se o casamento, agora vamos para a ceia. E quando se casou a igreja com o Cordeiro, se assentamos na ceia com o Cordeiro, aonde o Cordeiro olhou para mim e para você e disse: agora, se você chegou até aqui, é porque você é preparado. Agora, se você chegou até aqui, é porque você é preparada. Agora vai acontecer a ceia de meu Pai, a ceia do próprio Deus. Mas a ceia do próprio Deus será na eternidade. Ela vai cheia. Pastor, eu quero andar nas ruas de ouro, então anda na santidade. Pastor, eu quero morar nas mansões celestiais, então anda na santidade. Pastor, eu quero sentar na ceia de Deus, então anda na santidade. Oh glória! Mas pastor, eu já fui remido, mas você não foi lavado. Pastor, eu fui remida, mas você não foi lavada. Mas para você se assentar na mesa do Cordeiro e na ceia de Deus, você precisa ser remido, lavado e consagrado pelo sangue do Cordeiro, do Cordeiro, do Cordeiro. Se coloca de pé adorando, se coloca de pé glorificando, se coloca de pé dizendo aleluia, 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 dizendo: Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Pastor, eu estou na prova, Deus seja louvado. Pastor, eu estou na luta, Deus seja louvado. Pastor, eu estou no deserto, Deus seja louvado. Andavia calabra candarabia calabra caia. Urabada calabra candorebada rabarabacai. O diabo disse: vai parar na ceia do Cordeiro. Vai parar na ceia do Cordeiro. Não, 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 não. O casamento vai acontecer. As bodas vai acontecer. A ceia do Cordeiro vai acontecer.
E sabemos que é bíblico que vai acontecer o casamento, é bíblico que vai acontecer as 2 ceias, mas para poder chegar na segunda ceia, você terá que estar andando na santidade, andando na presença, pregando a palavra. Ai, a súbia, ai, a sei, candobianaia. Eu vou falar, só para poder terminar. Pastor, mas eu estou dentro da igreja. Você foi remido, mas ainda não é lavado. Mas pastor, eu prego todo dia. Eu estou no altar todo dia. Eu vou usar eu como exemplo. Eu posso estar aqui todo dia em cima do altar, pregando, adorando, glorificando ao Deus. Eu posso ter sido remido, eu posso ter sido escolhido, mas se eu não andar lavado e também na santidade, não vou sentar na mesa de Deus. Mas Deus está dizendo, não basta você sentar na mesa da ceia, não basta somente você passar pela ceia do Cordeiro para poder se assentar na ceia de Deus, porque para você se chegar na ceia de Deus, você tem que estar preparado. E se você está aqui nessa manhã, porque você está preparado para se assentar na mesa e na ceia de Deus. Sabe por quê? Porque quando você se assentar na mesa da ceia, pode ter certeza que Deus está colocando vestes novas na sua vida espiritual. Hoje nessa manhã você vai sair daqui dizendo ao seu coração, no seu coração dizendo, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero mudança na minha vida, porque eu quero se assentar na ceia de Deus. Eu quero não somente passar pela ceia do Cordeiro, mas eu quero se assentar na ceia de Deus. Então é momento de você refletir a verdade, é momento de você refletir aquilo que você tem passado, porque é lido aqui, examine-se o homem a si mesmo. Quando fala na figura masculina, é ambos, tanto feminino quanto masculino. Ou seja, é momento de eu e você nos examinarmos, para saber se eu e você estamos andando na santidade. Porque Deus procura uma igreja que anda na santidade, não somente no barulho. Porque barulho não faz você se assentar nem na ceia do Cordeiro e muito menos na ceia de Deus. Mas o que faz eu e você sentarmos e passarmos pela ceia do Cordeiro e permanecermos na ceia de Deus, é eu e você andarmos na santidade. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Deus por essa palavra? Aleluia, glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Desde aqui quero agradecer e já passo o microfone ao nosso pastor para que ele venha ministrar assim. Amém? Deus abençoe.